faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana faz e não manda, nem tem medo de demanda. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com de prima, pra ajudar a babar. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com de prima, pra ajudar a babar. Baiana sim, baiana vê, quebra a mantiga com bebê. Eita! E boa noite para vocês, filhos. Boa noite. E como é que vocês estão? Tudo bem. Espero que vocês que estão aí do outro lado do cachorro estão bom também. A pedido do povo e das ordens da casa, nós estamos fazendo os faladores de jeito diferente para vocês, né? O cavalo pediu que eu falasse das coisas que é mais fácil de eu dizer, por causa das coisas de vida, né? Então, vamos lá. Eu sou Rabá, baiana do Tacho, para quem não lembra. Em vida, era em Abacê, feita no Santo, rodada em Candomblé, na Bahia mesmo, tá? Ser baiano de trabalhador não quer dizer que nós éramos tudo nascidos na Bahia, é nome de linha. Mas no meu caso, funciona. Eu era nascido lá. Hoje em dia vocês têm um historiador e um jeito de fazer os treinos que é diferente, o povo já tem muito mais conhecimento das coisas. Os treinos não acontecem mais escondido igual era antes, né? O povo antes, para poder ir num xirê, num candomblé de casa, qualquer coisa era escondido. Tinha-se muito medo, sabia-se muito pouco, e os encarnados tudo, quando sabe pouco, a cabeça acaba às vezes inventando muita história, pensando até que não precisa pensar. E é por causa desse conhecimento e dessas coisas que eu trabalho com o menino, trazendo um pouco de ensinador, um pouco de mão do que eu vivi dentro de casa de axé, fazendo comida para santo, fazendo comida para casa, para os filhos, para Iaô, para babá. Muita gente pensa que baiano é só os cangaceiros, que trabalham do mesmo jeito, mas nós temos várias frentes, vários jeitos de trabalhar. Tem baiano que é de santo, tem baiano que não é de santo, tem baiano que é cangaço, tem baiano que é caboclo. Vai depender de que parte e para qual quem vai esse trabalhador. Vocês vejam, meu filho.
Muitos de vocês, às vezes quando não tem muita vivência, está aprendendo ainda, está visitando lugar, às vezes vê as comidas, tudo, e se pergunta o porquê daquelas coisas, aqueles trem arrumados daquele jeito, para que tanta tina carregada para rindo e para baixo, né? Alguns nem conhecem a prática, só conhecem o falar, às vezes viu alguma coisa. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. A parte de complemento do trabalho do espiritual com a matéria de vocês, através das coisas da matéria. Para vocês entenderem isso, é preciso entender de onde vem o axé, do povo preto. O cavalo é branco, é nascido sem couro escorado, mas para trás tem tinta, tem muita família e tem história no longo de trás. E é através do acesso a isso que vocês acabam aprendendo muito de vocês mesmos, do lugar que vocês moram e do povo que vem antes. Meus filhos, a África não é um país, é um continente do tamanho do mundo, que tem sabedoria de tudo quanto é povo diferente. Mas uma coisa sempre foi muito sagrada para aquele povo, e esse sagrado veio trazido junto deles. O comer, o dividir a comida. Olha, vocês pensem que quando algo que se tem pouco e que se é tão caro quanto a comida pode ser para um ser humano, entende-se isso como a maior riqueza. Quando a gente vai falar com o sagrado, chamar o povo de cima para pedir conhecimento, para pedir guiança, a gente pega das coisas que a gente tem que são mais caras para a gente, para poder oferecer. Estou errado? Certo. Quando se cozinha para um orixá, ou até para uma entidade também, está se juntando elemento, coisa do mundo natural, do mundo de matéria que vocês vivem, de tal forma que aquela receita, que aquela junção, consiga permitir vocês a fazer um caminho até a boca que vai traduzir a mensagem para cima. A gente pode começar essa compreensão e essas coisas no padê de Exu, né? Exu é mensageiro, Exu é a boca que fala, também é a boca que come. E é através das coisas dele que chega no orixá, as mensagens de vocês, os pedidos de vocês e as coisas todas. Então, para que fazer, né? O comidador. É uma forma de juntar as energias para conseguir que aquele trabalho faça o que seja necessário que ele faça. Seja um tratamento, seja um pedido de graça, de resolução de situação, ou seja um agradecimento. Porque para tudo é preciso uma conexão, um jeito de estar próximo, para poder fazer essa energia trocar. Em terra de axé, em casa de axé, come-se com. Quando vocês ouvirem da boca de alguém que um santo tem fundamento com o outro, que um orixá tem fundamento com o outro, que anda com o outro, significa que ele come com o outro, ele come junto. Em terra de orixá, comer com alguém significa partilhar das suas coisas mais caras, sentar na mesa, dividir o que você entende de seu familiar do que está protegido debaixo do seu teto. Logo, as pessoas que comem com você na sua casa são grandes e caras para você também. E é por isso quando o povo de Candomblé vai fazer as funções, as feituras, entrega-se para o orixá e depois partilha-se as coisas e se come. Nada pode ser jogado ao vento, meus filhos. Comida nenhuma pode ser desperdiçada. Assim como o orixá vai comer a parte energética daquilo para receber o que precisa, vocês vivos precisam partilhar daquela energia também. O axé ele não é de um caminho, é um fluxo. Assim como vai, precisa voltar, precisa passar de um para o outro. É a coisa mais bonita, sentar todo mundo em roda e deixar as vergonhas, os medos, as falas bestas para trás e todo mundo poder pôr a mão no mesmo prato para poder comer. Isso se tem quando se conquista, quando se junta
quando se tem laço e quando se cria afeto. É na sabedoria da cozinha que muitas vezes uma família está assentada em cima. Por isso tem cargo, por isso tem as iabacê nas casas de axé, para poder fazer aquele AG1, aquela comida, porque AG1 é a palavra de lá, de Yorubá, para significar comer. E aquilo precisa ser feito de uma forma tal que esteja limpo e carregado com as energias certas para poder funcionar. Então agora, para vocês que estão assistindo, vão relembrar na mente, na cabeça, todas as experiências que tiveram de viver comida nos trabalhos e entender que aquilo não é uma mera quentinha, não é assim que vocês dizem? Mas é sim um jeito de criar laço, conexão entre vocês e transformar isso em comunicação com o sagrado. É por isso que a Bá carrega uma colher, que essa é a ferramenta dela maior, o tacho e a colher. Porque debaixo do meu tacho ou em cima dele, eu posso fazer muita coisa. É com o fogo da lenha que eu posso esquentar um amor, que eu posso trazer calor para uma família, mas também é com esse mesmo fogo que eu posso arrebentar uma pimenta e estourar a casca do coco e sentar a mão em cima do que eu precisar sentar a mão. Seja um irmão que está desgarrado e que não está aceitando andar no caminho direito, seja para dar uma bronca do consulente quando vem falar com nós, que não quer entender os treinos direito, que não quer ouvir, depois de ter ouvido várias vezes. Seja para poder mexer o doce e adoçar a vida de quem está precisando de carinho, de cuidado. A Bá trabalha para o Oxum, por isso a Bá trabalha com essas coisas, com carinho, com sentimento, e todas as coisas que envolvem o sentimento e a emoção. Porque sentimento e emoção não é só coisa bonita, não é só coisa boa. Tem tristeza, tem mágoa, tem raiva. Isso tudo é da mão de Oxum. E nós que trabalhamos para ela podemos passar junto e lidar com essas coisas para endireitar as cargas, desfazer o que não precisa estar ali mais, ajudar a reconstruir, consertar uma coisa que precisa de atenção. Se eu preciso, boto água quente e ponho dentro do tacho para abraçar. Se eu preciso, eu posso sapecar ali dentro também. Numa panela se faz tudo e de tudo. Olha que vocês têm umas coisas engraçadas, né? A Bá já viu muito encarnado de vocês em vida. Lá no lugar que eu já tive o prazer de viver. No mar que eu já tive o prazer de botar os pés. A Bá vê muito de vocês às vezes ir lá e comer da comida crioula, da comida preta. E achar gostoso. E bater no peito e dizer que é de Brasil, né? E por que às vezes ela vê essas mesmas pessoas apontando coisa do irmão que tem a cor diferente? Por que às vezes ela vê tanta gente não enxergar as dificuldades diferentes que essas pessoas passam por causa desses tanto dedo apontado? Por que os filhos conseguem às vezes entender que o que foi herdado, a riqueza herdada é boa e é de vocês abraçam e o restante vocês não abraçam? Coisa feia. Já passou do tempo, meu filho. Já passou do tempo de vocês entenderem que vocês são tudo uma coisa só. Não interessa se é grande, se é baixo, se é roliço, se é estreito. É tudo uma coisa só. Aos olhos do sagrado, aos olhos de nós entidade, aos olhos dos orixá. O que vale é o que está dentro do ori, dentro do coração. E no intento e nas forças que vocês põem todo dia para poder trabalhar, na fala que vocês falam para o outro, na mão que vocês põem para poder mudar a realidade do outro que cruza seu caminho. Não nos cavalos de aço que vocês compram, nas roupas bonitas que pode usar. E isso, meus filhos, não é só de
de cidade, né? de social, de vida social de vocês. É de tudo quanto é canto. É na religião, é no social, é na família, é no aprendedor, nas escolas quando é pequeno, é dentro de casa, quando às vezes está vendo uma coisa e não passa um ensinamento. Pai e mãe foi feito para ensinar, filho para poder aprender. Se não está aprendendo, uma hora vai se deparar com a falta do conhecimento e a necessidade de levar uma bordoada da vida. Essas bordoadas doem no pai e na mãe, e dói mais ainda em quem está assistindo de cima, que sabe que aquela lição tinha que ter sido ensinada. Às vezes falta um bocadinho de consciência de vocês para entender quando o outro passa por uma dificuldade que não é a de vocês, porque cada um tem a sua. E é sobre parar para aprender a ouvir, né? Botar os ouvidos para sintonizar a conversa do outro e não só a música de remeleixar. A vida pode ser muito mais festa, mas ela também tem as partes difíceis. Não se faz uma cocada sem quebrar o coco, sem separar as cascas e sem ralar o coco. Muitas das vezes, na hora de quebrar, espeta a mão. Na hora de ralar, rala os dedos. E assim é a vida. Mas deixar de viver para não passar por essas dificuldades é o mesmo que desistir de comer o doce por preguiça de fazer ele. E se tem um trem que Rabá gostava de fazer, era de ver o povo tudo de pança cheia. Que é coisa boa, quando está todo mundo em volta da cozinha, na beira do fogão, esperando um comer sair. Esperando a hora de dividir, de sentar, tomar um café, comer um biscoito, uma bolacha, um bolo. Vocês tudo já tiveram isso em algum ponto da vida. Seja com a avó, na casa do parente, do amigo. Isso é sabedoria de gente velha, né? Que hoje em dia, os novos quase não ligam mais para esses trem. Aí vocês caçam jeito de vir falar com nós. E nós vamos parar a falar e repetir. Quando vocês atinam a cabeça que olhar para trás também dá muito ensinamento para frente, a vida dá uma engrenada boa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. A Baiana hoje está tranquila, né? É que às vezes, no dia a dia de trabalhador aqui, a gente tem que ficar lidando com tranheira. Aí a gente traz o sorriso para poder dar uma mascarada no trabalho, para poder melhorar, né? Mas não pito mesmo. Por enquanto não. Hoje tá bom que a Bá tá só falando, trazendo um conciliador para os outros. Mas que tipo de trabalho que os baianos fazem que ajuda a gente no dia a dia? Ô filha, a linha de baiana ela é meio que muitas coisas, né, no caso. Tem muito baiano que é muito bom, filha, de fazer estouro, quebra, né, passar, levar, resgatar espírito, puxar os irmãos que estão perdidos, presos em alguns lugares, quebrar demanda, quebrar feitiço. Várias dessas coisas que traz o calor e um pouco de coisa que a linha da esquerda tem, mas aplicado de uma forma diferente, que só a mão da gente sabe fazer. Quais que deram na direita já. Por exemplo, baiana aqui não vem como é que vocês falam, do agreste, e não tem o conhecimento de terra e da lida das coisas, como o povo às vezes do cangaço e alguns caboclos possa ter. Mas baiana teve aprendizado dentro da casa de axé, então a baiana sabe fazer, é bom. Baiana sabe preparar uma tina de ebô, ajeitar os ovos, mexer com algodão, pemba, guaji, fazer os furar, um bando de nome que vocês às vezes não sabem o que é, mas é a forma que a baiana aprendeu em vida e trouxe para o espírito esse conhecimento de como aplicar isso para ajudar vocês. Logo, parte das coisas que eu sempre botei o menino para fazer entendedor é sobre as coisas do povo de axé,
para poder entender como que... E eu podia trabalhar através dele. Eu não vou saber pegar erva dos povos do mato para balançar na frente dos outros. Eu sei mexer com uma com outra, mas não é minha sabedoria básica. Mas no que tange a panela, eu vou saber dizer. Vou saber dizer se está faltando entrega, se está faltando padê, para uma enxurra, para uma polpa gira, porque eu vou estar vendo a necessidade energética, o que pode entrar. Se chegar algum filho para consultar comigo e tiver engarofinhado com demanda, com feitiço, com coisa atrapalhada, eu vou saber arrancar, porque eu sei aonde enfiar a mão para poder mexer e sei com o que vou agir em cima disso. A FIA pode encontrar outros baianos que vão fazer o mesmo tipo de serviço, mas com outros material, porque tem outro tipo de conhecimento, que traz conhecimento de erva, que traz conhecimento do couro, da terra batida, e mesmo assim estão no mesmo grupo trabalhando, como baiano. Por isso é importante vocês entenderem esse nome baiano sem pertencer à Bahia, pedaço da terra de vocês. Esse nome nosso, né, de linha de trabalho, vem sobre a beirada lá de mar, que recebe esse nome, com o letrador minúsculo. Sim, É o braço aberto que recebe as coisas. É aquele lugar que recebe o mar para dentro, como que abraçando. Por isso que a energia de baiano costuma ser boa, gostosa, tem risada, tem conversa boa. Porque nosso povo foi feito para abarcar as coisas, para abraçar. É o que nos coloca tudo de comum, grave, lidando com as coisas. O menino, quando estava ajeitando as coisas para nós começar a trabalhar, queria botar o nome da linha de lida, né, de lidar com os espíritos. E aí, tanto eu quanto a véia dele, falando para não botar assim, que ia ficar mais difícil. Pedimos para botar raiz. Porque raiz lembra tudo que é da terra. Raiz lembra tudo que é de origem, de tudo que é do passado de vocês, da onde vocês vieram. Seja essa raiz da Bahia, seja essa raiz do sertão, seja essa raiz de comer, seja essa raiz de ervador, de queimar, de fazer chá, seja ela de remédio, seja ela de fazer cheirador. Raiz significa muita coisa. Aqui, o filho deu esse nome e nós achamos bom, que encaixa com o aprendizado de muita gente. Filha, pode ficar. Agora a Bá vai entrar na parte que diz respeito ao respeito que tem o jeito mais parecido com o meu. As entidades que estão ligadas ao axé, grande parte das vezes, a axé de candomblé, tá? Na maioria das vezes, tem as ordens e as normas um pouco diferentes da do povo de Umbanda que vocês estão acostumados a entender. Por quê? Porque nós pertencemos a um grupo específico. É como se fosse uma corte. O orixá é como se fosse o rei nosso. E todos nós que estamos ligados naquele lugar, naquela coisa, ou seja, todos nós que em vida recebemos feitura e trabalhamos de fato ligado ao orixá e temos nossos resgates, nossas escolhas de trabalhar nesse lugar, fazemos parte desse agrupamento espiritual ligado diretamente ao orixá. Ou seja, nem toda entidade vai ser assim. É uma ou outra, provavelmente numa egrégora ou outra, né, numa cabeça ou outra, que vai ter esse tipo de jeito, de espírito para trabalhar. Qual é a única diferença? É que nós podemos trazer conhecimento de um lugar que não é costumeiro dos outros trazer também. Vai fazer com que vocês futuquem, mexam e estudem coisas que não são do tradicional, do trabalho de Umbanda. Significa que eu sou melhor que alguém? Só significa que eu estou ligado a uma energia e a uma coisa de um jeito diferente que outro espírito está em outra situação. Vamos trabalhar diferente, fazendo a mesma coisa.
O cavalo está pedindo para lembrar dos catiços, que é o que a maioria das pessoas conhece. Exu, Pombogira, né? Tem os de trabalhador de Umbanda e tem os que estão ligados ao povo do Axé, diretamente ao Orixá, que em determinados lugares é assentado junto de feitura, na cabeça de médium. Esses pertencem à corte do Orixá, assim como a Bá pertence também à corte de um Orixá. Por isso que às vezes o trabalhador parece tão diferente, o jeito de fazer é outro. É igual ir na casa de um amigo comer um trem e depois ir na casa da outra pessoa comer a mesma coisa. Vocês não vão comer a mesma comida, porque passam por duas mãos diferentes. Recebe o mesmo nome porque se parece, porque tem uma estrutura principal. Mas não é a mesma coisa. Cada uma vai ter um gosto e um jeito de mexer na língua. Conseguiram entender isso? As casas de Umbanda também são assim, né? Cada uma tem. A receita é a mesma, jeito de fazer. Muitas das vezes, o espírito é até, né, vem pelos caminhos da Umbanda mesmo, do resgate dele, mas numa casa ele pode fazer uma coisa e em outra casa ele não pode. Não significa que um dos dois lugares está errado, só significa que ali tem duas formas de trabalhar diferentes. Permissões diferentes, acessos diferentes. Muitas das vezes, vocês acabam confundindo, porque vocês querem achar um trem para chamar de certo e achar um trem para chamar de errado, para poder se sentir melhor, para poder se sentir no lugar de privilégio. O final das vidas de vocês tudo, quando vai ficando mais velho, é entender que muita gente está certa, fazendo um monte de coisa diferente. Porque não é sobre uma única forma de fazer as coisas. É sobre criar, sobre fazer e fazer o caminhar de vocês para poder atingir, alcançar uma determinada coisa. Se vocês não fizeram mal a ninguém, não feriram ninguém e chegaram no resultado, qual que é o problema desse caminho? Se trouxe crescimento, se trouxe sabedoria, está certo o caminho. Se uma pessoa vai chegar num lugar por água, em riba de uma canoa, ou se vai andar pedalando pelo outro caminho, se ela chegar lá e for bom para ela, dá tudo certo. Isso às vezes é difícil de entrar na cabeça de vocês, porque vem com o povo branco que desenvolveu muito de coisa desse país. Um povo da mania besta de escolher uma coisa certa e botar tudo que está em volta de errado. Um povo que esquece de prestar atenção na própria vida. Porque quem presta atenção na própria casa não vai cutucar a casa do outro. Porque o povo que presta atenção na própria vida não vai gastar tempo cuidando da vida dos outros. Quem gasta tempo com a vida dos outros é porque está com medo de olhar para dentro. Porque vai encontrar tudo esgandalhado e virado. Aí vai com essa confusão. Vai apontar o defeito do outro, vai falar que lá não faz bom, que ali não faz assim, que o outro não faz assado. E aí se você chegar na casa desse fulano de tal, vai chegar lá e dar de cara com o tacho vazio. Porque você estava ocupado dando cabo da vida dos outros, não estava fazendo o que precisava fazer. Isso é conhecimento do povo preto, que não tinha tempo de ficar cuidando da vida alheia, que era importante entender como que a própria casa funcionava. Se a do outro funciona de outro jeito, é bom para ele. Quando você vai lá na casa do outro, você vive a senda do outro, porque lá você está na casa dele. Quando você está na sua, você vive a sua senda, porque você está na sua casa. E é simples assim. Palavra que vocês de hoje em dia nenhum gosta, né? O vizinho. Por causa disso. Muita gente desocupada, gastando as energias com o que não precisa. Aí não faz o que precisa
Vem parar vem falar com nós. Aí vem pedir para nós ajudar, desanuviar, a entender, a quebrar trem, a desmancetar a língua do outro, que está gastando, né, falador, fazendo o que não deve. É coisa atrás de coisa. Uma parte a baiana acha graça, a outra parte a baiana fica tristonha. Não precisava ser assim, já podia estar melhor, né? Por isso que às vezes nós, quando está no chão, no trabalho do dia a dia, damos bronca a vocês, porque não queremos ver vocês nesses lugares, falando e fazendo da mesma forma que os outros fazem. Nós queremos ver vocês com a vida de vocês adiantada, resolvida, com os caminhos seguidos, e cuidando só das partes de vocês, que já dá trabalho demais, né? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, querem entender, acabar de explicar? Para a gente sentir mais perto da gente a língua dos baianos, o que você aconselha assim, da gente fazer em relação ao comportamento, como que eu posso dizer, a afinar mais essa conexão com o povo da Bahia, né? Porque tem muito conhecimento, como você disse, era velado, né? E que a gente só aprende vivendo também, né? E eu acho que é por isso que às vezes a gente fica inseguro, porque como são coisas muito antigas, a gente às vezes fica buscando pista para confirmar se está certo. A Fia provavelmente já deve ter conhecido uns lugares e pessoa, a maioria sempre velha, que tá com a cara boa, né? Que dá umas gaitadas boas, um sorriso. Aliás, vocês têm as frases boas de dizer que brasileiro não desiste nunca, né? Que é um povo feliz. É esse espírito, Fia, essa sensação que mais se aproxima conosco. É essa sensação de olhar e entender as dificuldades e mesmo assim manter o riso na face, na cara. Com resistência. É ter o pé descalço, já cascudo de pisar nas pedras, mas não deixar de andar. É sobre ter felicidade para fazer as coisas boas. É sobre ter descanso na cabeça para achar umas alegrias nas horas bestas, de fazer carinho no bicho, de jogar milho para as galinhas. É da vida do dia a dia, filha. Entendeu por que a baiana está falando há um tempo já de cuidar da própria vida? Sim. Porque quando vocês cuidam das vidas de vocês descobrem que tem um monte de trem ali em volta, que por si só já é um mundo todo. E quando vocês entendem esse mundo todo, vocês conseguem ir, vocês conseguem fazer um monte de coisa e deixar o que não dá para resolver agora para depois, para outra hora. Porque é assim que tem que ser. Senão vocês ficam com a cabeça belolada. Imagina, filha, o tanto de gente que já passou grande bocado por ser diferente, por ser perseguido, por não poder fazer sua fé em algum lugar, e mesmo assim continuou a fazer. Porque se a Abba está aqui hoje, é porque muitos atrás tiveram a cara de manter que fosse escondido. Um dia lá atrás, tentaram impor história e realidade que não fazia parte daquele povo. Alguns reagiram difícil, tiveram suas experiências. Outros, filha, foram espertos. Mudaram os nomes, fingiram fazer igual,
os donos das casas, das roças, de tudo, e continuaram fazendo o trabalho deles. É disso que vem o sincretismo. É só por isso que hoje vocês têm axé do jeito que vocês têm, porque o axé que se criou aqui, a vida energética e a conversa de orixá que se criou aqui, no solo dessa terra, é diferente da de lá de onde saiu. Não porque seja outra coisa totalmente diferente, mas é porque são formas diferentes de acessar. Que a vida e a experiência criou, gravou no DNA de cada um durante a vida. Aí alguns de vocês podem estar falando, e baiana sabe de DNA? A baiana não sabia em vida, mas a baiana com os cavalos sabe. Porque bota os cavalos para estudar. Porque sem o estudo e a inteligência do cavalo, a baiana também não consegue ir para frente. Qual que é a utilidade da baiana ficar no mesmo lugar? Parada a vida inteira. Fazendo a mesma coisa, sem crescer, sem guardar coisa nova na cabeça. Sobre o sincretismo, me lembra muito que você falou sobre duas pessoas prepararem o mesmo prato. A maneira como é cultuada no continente africano é diferente daqui, porque o preparo e a maneira que acessa é totalmente diferente. Sim. Por mais que vai dar caruru para Xangô, vai dar malá para Xangô, não é a mesma erva, não é a mesma coisa do que foi cultivado e tirado de lá. O milho não é o mesmo. As coisas que crescem debaixo da terra, a mandioca e essas outras coisas, não é igual, não cresce da mesma forma. As euê, as ervas de rezar, não tinha todas aqui. Uma ou outra tinha. Trouxeram, vingou, outras não. E aí você acha que o axé vai morrer por causa disso? Não morreu, porque o povo que trouxe o conhecimento sabia conversar com os próprios, para poder encontrar o caminho do que ia poder substituir aquilo, de como trabalhar com aquilo. Hoje vocês vão nas lojinhas bonitinhas para comprar o obi, para comprar o agi, Ossum e Orossum. Em época da Aba Viva, não tinha isso. A gente sabia porque a avó, o babá ou a irá véia da casa dizia que os antepassados usavam aquele negócio para fazer daquele jeito. Um ritual, um ebó, uma feitura, mas a gente usava o que tinha. Hoje, vocês podem usufruir de muita coisa, porque o mundo se emendou. Então, vai entrar na liturgia de uma casa, na outra, buscar o elemento antepassado. Buscar a sabedoria e as rezas de poder trabalhar com aquilo. E assim se faz. Quando se resgata a história do passado, se tem massa e matéria na mão para poder ir para frente. E aí vocês vão perdoar a baiana pelo palavreado, mas esses bandos de besta que acha que sabe, que tem a única receita de fazer axé, de fazer a vida. Que Nosso Senhor do Bonfim, que Nosso Pai Oxalá, e Jesus Cristo e todo mundo que vocês quiserem chamar, sempre acompanhe essa pessoa, que ela sempre faça um bom axé. É só isso que a baiana pode fazer e falar. Que é espírito de porco, é espírito de porco sempre. Só muda quando quer mudar. Salve. Minha mãe, você pode falar sobre os alimentos dos orixás e as quizilas? Como isso? A comida, filho, ela é a energia que vocês põem para dentro para botar o corpo para cima, né?
Cada um de vocês, de vez em quando, tem alguma coisa que faz mal para vocês, não tem? Tem uns que não podem chegar perto de gato, que dá coceira. Tem outros que não podem comer determinada coisa, que passa mal do estômago, não é? Assim funcionam as coisas com os orixás, filho. Não porque o orixá não pode chegar perto daquela coisa, mas porque a energia determinada por aquele tipo de produto, de coisa, não funciona naquele fluxo de energia. Ou então, porque aquele fluxo de energia daquela fruta, daquela coisa, é pertencente àquele próprio orixá. Então, quando vocês usam, né, o nome Kizila não é só problema. Muitas das vezes é as coisas que é do orixá, de carinho do orixá. E se alguém está entregue ou está vivendo uma vida para o sagrado, em conexão com o orixá, em respeito, só se come aquilo quando for para comer junto, porque aquela energia pertence àquele orixá. É do sagrado dele, é do abraço dele. Logo, um filho de Omolu, por exemplo, Pipoca. a pipoca e a carne de porco, que são as mais fortes e mais difíceis. Os filhos não costumam poder comer. Às vezes dá estresse, dá dor de cabeça, ou então vira no santo. Mas na hora que está virado, na hora que está em feitura, na hora que está recolhido, vai sentar e comer junto com o orixá, os dois. Porque aquela energia é própria e feita para aquilo. E já tem os casos do que é proibido, que não compete uma coisa com a outra. A mulher da cobra, Dona Euá, tem problema com os frangos, as galinhas. Tem historiador e tem tanto que conta que ela se zangou com uma galinha e amaldiçoou a vida da galinha para se escapar para trás. Por causa disso, ela não aceitou nunca mais mexer perto de frango. Então não se dá nenhuma galinhadora, nem um bicho de pena pequeno para ela comer. Falei mais do que devia. Não dá galinha, frango. Porque ela não gosta, porque é uma proibição dela. Ou a outra palavra que vocês podem ouvir, que é tabu. É uma interdição. Só isso. E o filho da Euá, então, tem que tomar cuidado para comer o frango ou não comer? Isso, filho. Se o filho não tiver o problema, não desandar nada, pode comer. Mas todo filho, filha, que é de santo, e depois que entra, que baixa a cabeça, que passa pelos processos tudo, sente dentro de si Que não quer aquilo. que não faz muito sentido. E assim vai de orixá em orixá. Cada um com seu detalhe, com a sua coisa que não faz bem e com a sua coisa que gosta muito. Ficou fácil de entender? Ficou muito fácil, obrigado. De ser uma energia específica e a gente só poder acessar essa energia quando está em contato, como não ser uma energia que vá fluir bem para o trabalho, para a linha dele. Exato. Vai pintar mais um antes de ir. Uma coisa que é muito importante para vocês botarem na cabeça de vocês, tanto vocês que estão trabalhando, quanto quem está ouvindo. Quando a gente recebe as pessoas em casa, seja para fazer um comedor, seja para festar, para divertir, seja para rezar, é preciso que a gente abrace a pessoa que está entrando e bote ela dentro. Para que naquele momento ela tenha um aprendizado, uma experiência, vivendo uma coisa que não é da vida dela, vivenciando a divisão do que é seu. E a pessoa que estende isso, o dono dessa casa, precisa entender que naquele momento ele está dividindo de algo importante dele. É um momento grande de respeito um com o outro. Porque nenhum nem o outro
vai pular as barreiras que tem de permissão, de segurança. E quando a Pá fala segurança, é segurança interna, de autocuidado. A gente não deve sair do nosso ou tirar do nosso para dar para o outro. A gente pode dividir o que tem. Se tem muita comida, todo mundo come muito. Se tem pouca comida, todo mundo come pouco. Porque é sobre dividir, não é sobre presentear. Se todo mundo come no prato, todo mundo come no prato. Você não vai tirar o seu prato para dar para o outro e comer na sua mão. Você faz o seu melhor para poder deixar o outro à vontade junto das suas coisas. Porque assim você mostra respeito com você, com as coisas que você tem e com a presença do outro junto com você. Quando se passa por cima do que se tem, tirando para dar para os outros, às vezes você está fazendo uma ajuda para alguém, que pode ser bom, mas está judiando você mesmo. Isso tudo é consciência de axé. O axé só circula se as coisas for ficando igualzinhas, se as coisas for ficando equilibradas e justas. Axé não foi feito para vir só até mim, só até um. Isso não é axé. Isso é comprar as coisas. E muita gente por aí acha que axé é isso. É juntar, botar lá, receber e sair pronto. Axé é circular. É ver muitas mãos em prol de uma coisa. Aquela coisa é beneficiada e todo mundo que está em volta é beneficiado. Isso é sociedade, isso é grupo, isso é vivência do humano, do que é ser gente, do que é família. O mundo branco tem muito a aprender com o mundo preto, viu, meus filhos? Já podia ter aprendido um tanto de coisa, para poder até olhar para outras. Mas a gente tem tanto povo que foi injustiçado do passado que fica difícil. É tanto aprendizado amontoado. E quando vocês enxergar um aprendizado, uma coisa que for nova, que vocês não entendiam antes, não tem nada de errado. É só olhar e entender. Não sabia disso. Vou mudar. Vou fazer o melhor que eu posso em cima disso. Mudança não é feita grandona. Você não vai lá e manda o outro mudar. Você muda o pequenininho seu que dá para mudar. Aquele que está do lado assistindo faz o mesmo. O outro do lado de cá também faz o mesmo. E quando vocês verem, aquele grupo de gente que está perto de você, que fez um pouquinho, cada um mudou grande. Por isso que às vezes é difícil para vocês entenderem sobre os resgates a nível de planeta todo, e as sabedorias e as coisas que precisam ser elevadas. E por que parece tão injusto? Porque vocês ainda não têm consciência de grupo, vocês não têm consciência de humanidade, vocês querem ter consciência só do individual de vocês. Não funciona assim. É um individual que pertence a um grupo e um grupo que tem um individual. É emendado. Estamos todos conectados. É um jeito de... Às vezes o grupo kármico é bom, às vezes o grupo kármico não é bom. Tem sempre as duas coisas, fica coisa boa, coisa ruim. Até quem inventa de querer viver sozinho, que acha que é melhor, que não vai viver junto, depende do outro. Que até para brigar ele depende do outro. Até para poder enfiar a mão na cara para poder falar besteira, ele depende do outro. Depende do outro para fazer um trem, para ele construir o casuar. Depende do outro para plantar um trem, para ele comprar, para ele comer. Para trazer a comida para ele. Duvido. A baiana duvida de algum de vocês que dá conta de fazer tudo que precisa viver para vocês terem a vida que vocês têm, sozinho. Não dá conta, ninguém dá. Para nascer, precisa de outra pessoa.
quando vocês aprenderem a lidar melhor com isso, a individualidade de vocês também vai fluir de forma mais natural. E enquanto isso, nós trabalhamos, ri, dança, come, aprende, chora e vai crescendo e vai dando sequência. Por que os baianos rodam, giram? Normalmente, Fiana, principalmente nós baianas, as moças, mas os homens também, a gente roda e gira em espelhamento, em homenagem ao momento da festa, da dança, que a espiritualidade sempre teve refletido no povo preto e no povo índio também. Se a Fia futucar na cabeça, todas as memórias que ela tem de ver índio e de ver preto, sempre tem alguma coisa misturada com festa. Para que tenha um xirê, para um orixá descer em terra, ele desce para fazer alguma coisa, para se apresentar na feitura, e desce para dar rum, desce para dançar, porque a dança, filha, é uma forma de celebrar. A vida, ela precisa ser celebrada em todos os momentos. Tem momento de trabalhar, mas tem momento de celebrar. Quando o espírito desce e vai para frente do atabaque, ele vai saudar quem está ali tocando e ele vai celebrar aquele momento de vinda dele ali e de encontro com as pessoas que estão ali esperando por ele. Uma gira, minha filha, antes de mais nada, é a celebração da vida. É a celebração da felicidade, da fé, da alegria, do amor, da caridade e de um monte de outras coisas. Tem momento para todas as coisas, por isso que dança um pouco primeiro e depois vai fazer um atendedor, ou faz os atendedores primeiro e depois vai dançar. E a baiana queria muito entender por que muitos de vocês têm dificuldade de entender isso. Porque tem gente que acha que o espírito não pode festar, não pode celebrar. Porque de certo a vida dessa pessoa é ruim, é chata, carrancuda e que não faz nada de feliz. Você imagina, filha, se você estivesse lá do lado do astral, onde nós ficamos, sem ver seu povo há muito tempo, ter as oportunidades de poder vir e ver e sentir gente que pertence a seu povo e poder dançar junto. Poucas coisas são parecidas com isso. E sim, é bom dançar, é bom divertir e festar com vocês. E isso é coisa que dinheiro nenhum compra, filha. Então aprendam a viver a festa de vocês direito. Aprenda a viver o trabalho direito. Aprenda a viver o pensador direito, o descanso direito. Tudo tem espaço. Basta não misturar tudo e não desrespeitar cada coisa. Porque se lá no descanso você for festar, você não vai descansar. Se na hora do festador você for trabalhar no meio, também vai ficar complicado. Vai de parte. Todo mundo faz o que precisa, aprende e sai ganhando. Baiana, dentro dessa questão das danças, do movimento, dentro do axé, a dança e o movimento, ele também tem um trabalho energético? Tem sim. Tem sim, porque está ligado à frequência energética que está sendo trabalhada ali. Um movimento carrega informação, carrega uma história. O povo preto conta a sua história em cada coisa do que faz. Conta a sua história numa estampa que está na roupa, para dizer que pertenceu a tal povo, que tinha tal insígnia carregada no peito em vida. Assim como as lebaras, por exemplo, carregam as marcas de guerra que as colocava dentro de um exército, né? Vocês falam exército, mas num grupamento de batalhadora, de guerreira. Aquelas marcas têm uma função, contam uma história. O movimento e a dança traz uma história, puxa, carga
delimita um campo e uma coisa que está sendo feita. Por isso, cada orixá tem seus passos. Cada orixá faz uma coisa com o corpo do filho. Vocês que vão estar assistindo, por exemplo, quando um orixá está dando vocês nunca vão dançar igual o orixá. Vocês vão dançar próximo do que ele está fazendo, em reverência à dança principal que ele está fazendo. Ele está trazendo o axé das coisas dele naquele momento. Há uma ponte ligada do céu com a terra. E vocês estão recebendo as coisas naquele momento. O máximo que vocês vão fazer é adaptar o de vocês para receber. Adaptar as frequências. Conseguiu entender, filho? Sim. É cada coisinha, menina, que traz história. Até os fios da seis de bolinha. É assim hoje, porque lá atrás era feito de tal forma. Isso aqui traz uma história, aqui conta o que tem, o que o menino passou, o que o cavalo andou, os aprendizados que fez, quantas vezes ele deitou, quantos recolhimentos ele fez. Assim como a nossa, né, de entidade, quando a gente passa para vocês que tem que botar tantas bolinhas, que tem que pôr isso, que tem que pôr aquilo, que tem que ter tal comprimento, que tem que ser de tal cor. Porque é para poder afinizar com as coisas que nós trabalhamos, para a gente poder usar isso como uma ferramenta e não como um enfeite. Tem história aqui. Tem segredo aqui. Tem energia. Tem energia. O segredo da vida é a energia. E como se faz ela fluir. Como se trabalha com ela. E é para isso que a gente desce, para falar com vocês, para ajudar nessa missão. Vocês conseguirem pôr a mão do jeito certo, nas coisas, na hora certa. Que Nosso Senhor do Bom Fim alcance todos vocês, tragam sabedoria, paz e tranquilidade no caminhar. Que Pai Oxalá guie sempre a mente de vocês para o futuro, para cima, em torno da luz do branco e nunca para trás. E que a beleza de Oxum, do ouro e das coisas que andam com ela, nunca falte na vida de ninguém de vocês. A vida é muito bonita. Vocês precisam aprender a enxergar e a reconhecer. Porque Oxum fala sobre o brilho das coisas. É sobre o refletir de tudo que já existe e é bonito. Ela é a celebração da beleza da vida. Lembrem-se disso. Axé. E salve vocês. Salve.